Pois é, diante dessas hipóteses, Pedro Duran, a gente também consegue trabalhar em cima das hipóteses de penas. Claro, tudo isso avançando a operação da PF, isso virando de fato uma acusação, justiça e tudo mais. O que pode acontecer com ele, que foi preso hoje por toda a equipe ali que foi mobilizada pela Interpol? Você sabe o que é pior nesse caso? Não é a pena de prisão, porque os crimes somam de 2 a 13 anos de prisão, esses dois crimes, que são manipulação de mercado e insider trading. Só que se ele tiver uma pena baixa, ele pode cumprir 1/6 e sair da prisão. Ou, eventualmente, pode nem ser preso. O que pesa nesse caso é a multa, porque a multa, nesses dois crimes, ela pode chegar até 3 vezes o valor desviado ou o lucro irregular. E aí, Elisa, a gente está falando, segundo o relatório, de 171 milhões de reais. Pois é, 3 vezes no o valor caso do Miguel desviado, Gutierrez. aquilo que está sendo citado aqui, ou seja, 3 vezes aquele dinheirão inteiro que está sendo citado aqui. Que dá R$500 bilhão. Essa pode ser a multa contra Miguel Gutierrez, se de fato a polícia, o Ministério Público Federal conseguirem confirmar que ele foi o responsável por fazer esse desvio. Esse caso lembra muito o caso do Eike Batista, que também eram crimes contra o mercado de capitais. Você vai se lembrar, o fundador do grupo EBX, que foi acusado de ter inflado os dados sobre as empresas, criado uma fantasia para o mercado e aí acabou sendo preso justamente nessa mesma toada. Os crimes do mercado de capitais, eles têm regras específicas, porque como a Larissa, a Débora estavam explicando, Elisa, você não pode fantasiar algo que é irreal. E a acusação contra ele hoje é essa, que ele, enquanto CEO da Americanas, pegou um dinheiro que era uma dívida e disse que aquele dinheiro era lucro, estava no caixa da Americanas, iludindo o mercado. Olha só para você ter uma ideia, as ações da Americanas em 2020, Elisa, chegaram a R$291. Sabe quanto elas valem hoje? Nem ideia. 40 centavos. 40 centavos. Essa é a desvalorização de uma empresa no mercado de capitais. Tanto que as ações, estava conversando com a Débora, foram tiradas da Bolsa de Valores, não estão mais na B3, não são mais listadas. Porque tem ali uma exoneração de responsabilidade, enfim, a Americanas teve que sair desse circuito, porque senão isso poderia inclusive prejudicar as outras empresas que também estão no mercado de capitais. Então, isso mostra um impacto muito significativo que a companhia teve. Tanto que na recuperação judicial, você tem vários prejudicados, inclusive os bancos. Eu conversei com funcionários, com fornecedores da Americanas quando essa crise estourou no ano passado e quando o processo começou na recuperação judicial lá na vara do Rio de Janeiro. E Elisa, quando você tem recuperação judicial, você tem uma fila de gente para receber aquele dinheiro que é devido. Os trabalhadores são os primeiros da fila, mas muitos até hoje enfrentam dificuldade para poder receber esse dinheiro. E aí você vai vindo na sequência os credores menores, os fornecedores, que são aquelas empresas pequenas que prestam serviço de limpeza, porteiro, ou até aquelas empresas que fornecem produtos para Americanas. E por último você tem os bancos, que acabam sendo os mais prejudicados. Porque, como são tidos nesse processo de recuperação judicial como as partes mais importantes ou os mais poderosos dessa cadeia, são os últimos da fila a receber.